esse duelo que você estava esperando aqui no canal? Galaxy S20 FE contra Galaxy S10 Lite. Qual dos dois é o melhor para você? Qual dos dois você deve comprar? Hoje, nesse super comparativo, eu vou trazer os destaques de cada um deles e, claro, no final você vai saber qual é o melhor para você, porque nem sempre o melhor para mim vai ser o melhor para você, porque cada um tem seus destaques detalhadamente. Um é melhor em umas coisas e o outro é melhor em outras coisas. Então você tem que assistir esse comparativo até o final para, claro, descobrir qual se encaixa melhor no seu perfil de uso, nas suas necessidades do dia a dia. Mas antes, se você é novo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thaleson Teixeira do site tudemtecnologia.com. Venha fazer parte da nossa família, vem de forma simples. Se você se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, é muito importante. Você que já se inscreveu e não ativou as notificações, aproveite para ativar. E claro, não esqueça de deixar aquele like. Agora sim, chega de papo, chega de conversa, vamos a esse super duelo Galaxy S20 FE contra Galaxy S10 Lite. Vem! Eu gosto sempre de começar em design e acabamento, e nesse ponto a gente não tem muito o que falar. O Galaxy S20 FE, ele leva vantagem. Eu curti muito esse design. A traseira é em plástico também, assim como o S10 Lite, mas ela é fosca. Isso ajuda muito a evitar riscos. Eu percebi que ele riscou menos a parte traseira do que o S10 Lite, que risca com mais facilidade com essa traseira brilhante. A lateral dos dois é em metal. Entretanto, o que o FE vai muito tem uma vantagem bem além em relação à certificação IP68, então ele é resistente à água e poeira. Você tem esse recurso a mais aí para o Galaxy S20 FE. Além disso, o design, eu também curti mais esse design aqui do FE do que o design do S10 Lite. E você, comente aí qual dos dois você achou mais bonito. Em áudio e conectividade, nós temos aqui som estéreo para o Galaxy S20 FE e o som mono para o Galaxy S10 Lite. Eu vou colocar aqui uma palhinha para vocês conferir a qualidade de áudio de cada um deles. O S20 FE agora. Agora aqui no Galaxy S10 Lite. Então a qualidade sonora é melhor para o Galaxy S20 FE, porém se você usa fone de ouvido, não se preocupe, o som estéreo está garantido, tanto se você for usar no S20 FE, como se você for usar no Galaxy S10 Lite. Em conectividade, eles são equivalentes, porque eles são dual SIM com slot híbrido, ou seja, você pode usar dois chips, mas você tem que abrir mão caso precise de usar um micro SD. Se você quiser usar um micro SD, você tem que abrir mão de usar o recurso dual SIM. Eles têm Bluetooth 5.0, então você pode se conectar até dois dispositivos ao mesmo tempo, o que é muito bacana. Então eles se equivalem. A grande vantagem aqui é o som estéreo para o Galaxy S20 FE nesse quesito. Vamos seguindo esse duelo e falar agora de bateria. Em capacidade nós temos 4.500 mAh para esses dois aparelhos aqui na bancada. Entretanto, em autonomia a gente tem algumas diferenças por conta do chipset. O Snapdragon 855 contra o Exynos 990 mostra que o aparelho com Snapdragon consegue uma eficiência energética muito superior. Então, no meu uso, no meu perfil, o Galaxy S20 FE em algumas oportunidades não chegou ao final do dia. Eu tive que recarregar para continuar os meus trabalhos lá por volta de 6 a 7 horas, naqueles dias que a gente passou um pouco do tempo aí de trabalho. Enquanto que o Galaxy S10 Lite, galera, eu passei mais de um dia longe da tomada. Tempo de tela, para o meu perfil de uso, 6 a 7 horas aqui com o Galaxy S10 Lite. Tempo de tela do Galaxy S20 FE, chutei 4 horinhas, galera. Então é uma diferença muito grande.
Também vale ressaltar que a tela de 120 Hz aqui do S20 FE tem um incremento aí de consumo. Se você usar em 60 Hz, ele vai ter uma autonomia um pouco melhor, mas ainda não vai ser páreo para o Galaxy S10 Lite por conta do consumo do Snapdragon, que é muito mais baixo, principalmente em algumas situações, como é o meu uso no dia a dia. Por exemplo, eu trabalho aqui na minha estação de trabalho e eu uso muito o WhatsApp Web, não fico usando o telefone, digitando, ligando a tela do telefone, mas usando aqui o WhatsApp Web. O Exynos consome absurdamente mais do que o Snapdragon, por isso eu consigo passar de um dia com o Snapdragon e o Exynos aqui pode ser que não chegue nem até o final do dia de trabalho. Então, em autonomia, o S10 Lite vence facilmente o Exynos. E falando em tecnologia de carregamento, nós temos 25 watts, porém apenas o S10 Lite consegue ser compatível com carregadores de 45 watts, então tem essa vantagem. Enquanto que o S20 FE, ele tem tecnologia de carregamento sem fio. Então, qual dos dois você prefere? Um carregamento aqui mais rápido ou ter essa possibilidade do carregamento sem fio? Eu prefiro o carregamento mais rápido do Galaxy S10 Lite. Sistema é um ponto em que a gente não vai ver diferenças entre o Galaxy S10 Lite e o Galaxy S20 FE, porque eles estão rodando o Android 10 e a One UI é a 2.5 para esses dois aparelhos. Inclusive os recursos extras aí tem nos dois aparelhos, como pasta segura, Samsung Pass, Samsung Pay, entre outras coisas, possibilidade de duplicar aplicativos. Isso você vai encontrar tanto no S20 FE como também no Galaxy S10 Lite, e ambos estão rodando o patch de segurança bem atualizado, o patch de novembro. Galera, eu não posso esquecer de uma coisa, apenas o S20 FE ele tem o modo DeX, então você pode transformar ele em um desktop, até mesmo sem fio, aí trabalhando juntamente com a sua Smart TV, ou você pode comprar o acessório DeX que eu tenho aqui do lado, você acopla o smartphone, pluga HDMI no monitor e aí você usa teclado e mouse sem fio, então você tem um desktop aqui. O S20 FE tem esse recurso, o S10 Lite não tem. Em tela nós temos diferenças aqui nesse duelo em vários aspectos. Primeiro no tamanho, 6.5 polegadas para o FE contra 6.7 polegadas para o S10 Lite. Entretanto, aqui a gente tem bordas menores, então o tamanho físico dele são bem parecidos. Aqui a diferença é mínima, ele é um pouquinho menor, mas tem mais bordas aqui na tela do S20 FE. Agora vamos falar em tecnologia. Ambos rodam a tela Super AMOLED aqui da Samsung, porém o S20 FE tem a taxa de atualização em 120 Hz, o que dá uma suavidade melhor. Você tem um aparelho que fica com aquelas transições mais lisinhas, mais bacanas. Ambos têm tecnologia HDR10 e nós temos aqui resolução Full HD+, para os dois aparelhos. O brilho, basicamente, é um pouquinho maior aqui no S20 FE, porém tem um detalhe que você precisa saber. Quando você começa a usar esse aparelho, por conta do chipset que é mais esquentadinho, ele vai ficando morninho. Então quando você começa a usar ele lá a céu aberto, onde a temperatura vai aumentar, o que acontece? O brilho não atinge o seu máximo. Mesmo você tentando aumentar, você não vai conseguir. Aí é que no Galaxy S10 Lite a gente não tem essa característica. Então, se você usar por mais tempo a céu aberto ou já estiver usando o aparelho, estiver morno e você sair ao sol, vai ficar mais visível aqui no S10 Lite, justamente por conta disso que esse aparelhinho aqui, ele reduz o brilho justamente para tentar não superaquecer, já que ele já trabalha muito mais quente do que o S10 Lite. Porém, a tela em 120 Hz realmente tem uma grande evolução, por isso nesse aspecto o ponto vai para o S20 FE, mas fica essa ressalva, o brilho é até maior aqui, mas será que você vai mesmo usufruir esse brilho maior quando você sair na rua, a luz solar e ele começar a esquentar? Eu acho que não. Segura aí que já já eu falo de desempenho, câmeras e muito mais. Agora eu quero convidar você que está aí do outro lado para o nosso grupo de descontos no WhatsApp e Telegram. Na descrição desse vídeo tem um convite especial. Não perca tempo, entra e vem fazer parte para aproveitar as melhores ofertas do mundo da tecnologia, não apenas em smartphones, porque sempre que tiver descontos de verdade, galera, eu mesmo vou enviar para você que está aí do outro lado. Não perca tempo,
entre e venha fazer parte também do nosso grupo de descontos. Desempenho é um ponto muito importante na hora de escolher um smartphone nessa faixa de preço. Aqui nós temos o Snapdragon 855, não é o mais moderno, enquanto que aqui para o S20 FE a gente tem o chipset mais moderno da Samsung, é o Exynos 990. Então nós temos dois aparelhos octa-core aqui de até 2.7 GHz contra aqui 2.84 GHz. 6 GB de memória RAM para esses dois aparelhos nessa versão. Lembrando que o FE tem a versão de 8 GB de RAM, que é a versão que tem 256 GB de armazenamento. O S10 Lite é versão única, não tem diferença. GPU Adreno 640 contra a Mali G77MP11. Então esses dois aparelhos no dia a dia entregam uma performance excepcional. Você tem aparelhos que abrem as coisas muito rápido, aparelhos que vão rodar os jogos de forma bem satisfatória. O único porém aqui é em relação às temperaturas de funcionamento. O Galaxy S20 FE ele funciona muito mais quente, não apenas por conta da tela de 120 Hz. Algumas pessoas podem falar, é a tela de 120 Hz, mas não é isso. O Exynos 990, se você não estiver fazendo nada, você abre o Antutu, por exemplo, que é um programa de benchmark para verificar as temperaturas, o S20 FE já está lá em quase 60 graus. Aqui a gente tem 30 graus. Então, quando você começa a usar o S20 FE, vai ficar quase sempre morno. E se você estiver rodando algo pesado, realmente ele vai esquentar. Enquanto que o S10 Lite, ele é muito mais frio. Então, essa questão impacta também no desempenho, porque se você jogar por muito mais tempo, aqui você vai ter uma redução de desempenho para ele não pipocar, não explodir, enquanto que aqui você vai conseguir jogar bem mais suave. O Exynos 990, galera, não sei não, viu? É uma decepção tanto em aquecimento como em consumo de bateria. Entretanto, a performance, como os testes sintéticos mostram, é muito boa e no dia a dia eu pude comprovar isso, mas sinceramente, eu particularmente, eu fico com o Snapdragon. Mas, nesse ponto, desempenho, esse aparelho entrega mais performance. Ninguém sabe por quanto tempo, né? Afinal de contas, ele aquece muito e aí é um problema. Câmeras pode ser um fator decisivo na hora de você escolher o seu novo smartphone. Aqui nesse duelo nós temos sensores diferentes. 48 megapixels para o Galaxy S10 Lite contra 12 megapixels para o Galaxy S20 FE. A abertura aqui é f/2.0 e aqui nós temos a abertura f/1.8. Os dois sensores aqui têm estabilização ótica de imagem e também você consegue conciliar a estabilização digital para vídeos. Então você tem vídeos em 4K até 60 quadros por segundo e também aqui você tem esse mesmo recurso. Na câmera ultra-wide, os dois 12 megapixels com abertura f/2.2 tem estabilização de vídeos e ele consegue filmar em até 4K, lembrando que essa estabilização é a digital, não tem a ótica é apenas para o sensor principal. Aqui nós temos sensor de zoom de 3 vezes, esse sensor tem abertura f/2.4 e tem 8 megapixels também com a estabilização. Já aqui a gente não tem o sensor de zoom, a gente tem um sensor macro de 5 megapixels com abertura f/2.4. Aí você já vê uma vantagem. Aqui você pode fazer zoom, aquelas fotos, aqueles momentos que você precisar do zoom. No S20 FE você vai ter, enquanto no S10 Lite você não vai ter essa possibilidade. Falando em selfies, 32 megapixels para os dois aparelhos com a mesma abertura f/2.2, estabilização de vídeos digital apenas para vídeos em 1080p nos dois. É estranho o S20 FE não ter a estabilização em 4K. O Note 10 Lite que eu testei, ele tinha esse recurso, tem a estabilização de vídeos em 4K para a câmera frontal. Aqui vale lembrar que nesse ponto para gravação de vídeos com a frontal, o S20 FE ele grava em até 4K 60 quadros por segundo, aqui 4K a 30 quadros por segundo. Então nós temos essas diferenças. Agora eu vou deixar rodando aí na tela fotos, vídeos e selfies capturados com esses dois dispositivos
e você vai me dizer aí, vai comentar qual dos dois você curtiu, qual dos dois você gostou mais nesse aspecto de fotos e vídeos. Sendo breve, para o vídeo não ficar muito longo, nessa parte de câmeras nós temos vantagem para o sensor principal na parte traseira do Galaxy S20 FE, enquanto que as selfies, ora o FE teve resultados melhores, ora o Galaxy S10 Lite teve resultados um pouco melhores aí. E agora, Thalisson, diz para mim qual dos dois comprar, qual dos dois é o melhor. Bem, você viu esse comparativo e deu para notar que o S20 FE ele tem algumas vantagens em relação ao S10 Lite. Primeiro, principalmente em relação a aqueles recursos mais premium para os smartphones, como certificação IP68, som estéreo, carregamento sem fio, aí você ainda tem um modo DeX aqui disponível para esse aparelho. Já o Galaxy S10 Lite, você abre mão desses recursos, mas você vai economizar muito. Esse aparelho aqui, ele está cerca de R$1.000 mais barato, mas você vai continuar com desempenho sólido, um aparelho que esquenta muito menos. O S20 FE só vive morno, mesmo em tarefas básicas, enquanto que aqui você tem um aparelho extremamente frio. É claro, se você for jogar ele vai esquentar mais, mas em relação a isso não tem como comparar. O chipset, o Snapdragon, tem um consumo muito menor de bateria, então você vai ter melhor autonomia para o S10 Lite. Você vai ter também aqui uma tecnologia de carregamento mais rápida caso você venha comprar o carregador de 45 watts. Porém, basicamente o que determina aqui para eu falar que o S10 Lite leva vantagem, leva melhor nesse comparativo, é o custo-benefício que é determinante. Você pagar R$1.000 ou até mais de R$1.000 a mais pelo S20 FE atualmente não vale a pena. Por isso a minha escolha aqui entre esses dois continua sendo o queridinho do momento, o grande custo-benefício, que é o Galaxy S10 Lite. Entretanto, se o Galaxy S20 FE baixar aí para a faixa de R$2.000 ou algo próximo disso, R$2.400, R$2.300, aí sim a gente vai ter uma briga mais parelha e aí no final das contas vai determinar aí as suas prioridades, porque o S20 FE ele tem as suas vantagens frente ao S10 Lite, enquanto que o S10 Lite tem as suas contra esse outro aparelho da Samsung, e o que vai determinar a escolha final são as suas prioridades. O que é prioridade para você no seu dia a dia, no seu uso? Você tem que definir isso e aí você vai certamente fazer a melhor escolha para você que está aí do outro lado. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, é muito importante para a gente continuar a trazer informação com imparcialidade para você que está aí do outro lado. E eu falo sempre, eu testo os smartphones, eu uso eles no meu dia a dia como meu aparelho principal para fazer esse comparativo, especialmente para você. Então não perca tempo, se inscreva no canal, ativa as notificações e claro, deixa aquele like. Esse foi o meu comparativo entre Galaxy S20 FE e Galaxy S10. Qual dos dois você escolhe? Comente aí que eu quero saber. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.